A Amazônia Legal abrange cerca de 60% do território brasileiro, com uma área de mais de 5,2 milhões de quilômetros quadrados, que engloba 9 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do estado do Maranhão. A mesma possui uma grande diversidade de fauna e flora, além de um subsolo rico em depósitos minerais, destacando-se em petróleo, gás e minerais metálicos. Dentre as atividades de extração mineral, o garimpo é considerado como uma atividade de menor complexidade, onde são utilizadas técnicas e instrumentos grosseiros, sem muito conhecimento da área ou utilização de tecnologias que possam auxiliar e melhorar nos processos de exploração do minério. Apesar de sua facilidade, a atividade causa grandes danos ao meio ambiente, como degradação paisagística, contaminação de rios, remoção de matas, alterações da fauna e da flora, sendo necessária a recuperação dessas áreas. De acordo com Oviedo, 2020, no ano de 2018 e 2019, houve um aumento de 107% na degradação do meio ambiente. É aproximadamente 19% de desmatamento até 2020, decorrente da atividade de mineração ou garimpo, dentro das terras indígenas, desencadeando vários impactos ao meio ambiente, perturbando a fauna e a flora terrestre e aquática, contaminação do ambiente e dos corpos de água, além de colocar a saúde dos indígenas em risco. Dentro desse contexto, temos o garimpo Manelão, localizado dentro da terra indígena Trincheira Bacajá, mesorregião de Altamira, Pará. O garimpo foi criado em 1980 e é pendurado até os dias atuais, causando grandes impactos no território e no estilo de vida dos indígenas, em decorrência do potencial degradador da atividade. Os impactos dessa atividade são visíveis e significativos no meio ambiente. Todavia, Portela 2015 ressalta que, devido à localização longe dos centros urbanos, todos os garimpos, em sua maioria, poucas pessoas sabem sobre a magnitude dos malefícios que esta atividade traz ao meio ambiente, além de dificultar a fiscalização do cumprimento das condicionantes, como, por exemplo, a recuperação das áreas garimpadas. Isso porque grande parte das empresas ou garimpeiros exploram o local e, ao não ter mais o que explorar, abandonam o local. Os impasses legislativos da mineração nas terras indígenas estão atrelados à magnitude da atividade e ao modo em que os povos indígenas veem a terra. Para a indústria, o território é apenas o bem comum com grande potencial para ser comercializado. Entretanto, para os indígenas, o território é repleto de simbologia da sua cultura e dos seus ancestrais. Apesar de estarem tutelados pelo Serviço de Proteção aos Índios, pelo Código Civil de 1916 e pela Lei de número 5.484, ataques e invasões das terras indígenas continuaram aumentando, por não haver uma lei que assegurasse o uso dos recursos minerais aos indígenas. Somente em 1973, com a criação do Estatuto do Índio, houve essa delimitação, onde o mesmo previa não somente a demarcação das terras indígenas, como também o uso exclusivo das riquezas naturais das terras que ocupavam pelos artigos 44 e 45. A Constituição Federal de 1988 retirou a autonomia dos índios sobre a exploração dos recursos minerais em seus territórios, tendo em vista que a mesma define que seus recursos são bens da União, cabendo a ela a competência de legislar sobre. No ano seguinte, foi criada a Lei de número 7.805, de 1989, a qual regulamenta a atividade garimpeira, o qual especifica em seu artigo 3 que a lavra garimpeira depende do licenciamento prévio concedido pelo órgão ambiental competente, onde o mesmo delimita a área passiva para pesquisa e lavra, podendo sua licença ser suspensa mediante ao parecer do órgão ambiental. E agora, a engenheira ambiental e sanitarista Mariana Holanda, especialista no assunto, irá responder um pouco a respeito das terras indígenas, atividades de garimpo e desmatamento. Por que ocorre desmatamento em terra indígena e qual o benefício para essas pessoas que fazem o desmatamento? Então, o setor madeireiro, ele é um dos principais setores para a economia brasileira. No entanto, ele é um processo demorado, não é um processo tão simples. Para você poder conseguir
derrubar ou desmatar uma área, é necessário que você primeiramente entre com um processo no órgão no órgão ambiental responsável, seja ele a nível municipal, estadual ou federal, dependendo da área, né, que você vai desmatar. E aí, esse processo ele é analisado para ver o potencial de madeira da área, o potencial também de degradação da área, porque não é só chegar no local e desmatar. Tem todo um ecossistema que, a partir do momento que você retira a vegetação de lá, causa grandes danos àquele ecossistema. Então, às vezes, é até de difícil recuperação. Com relação à recuperação das áreas degradadas, uma das políticas públicas que poderiam ser implementadas é a questão da educação ambiental aos povos indígenas. Se implementassem projetos juntamente com a FUNAI e profissionais da área, né, agrônomos, florestais, ambientais, é possível recuperar essas áreas degradadas tanto pelo desmatamento, né, quanto pela mineração. A gente sabe que a natureza ela consegue se regenerar, só que é algo que demora muitos anos. E a população precisa da natureza. E a gente sabe que não é um caso isolado, a natureza está interligada. Quando se afeta uma coisa, aos poucos vai afetando todo o resto. Então, assim, a recuperação dessas áreas é possível mediante coisas simples, como que foi o que eu disse no meu trabalho, a implantação de leguminosas. As leguminosas têm um trabalho muito importante, que elas conseguem retirar, absorver, né, os metais pesados do solo. Então, assim, um trabalho em conjunto da FUNAI, dos indígenas, com profissionais qualificados da área, é possível recuperar aquele meio ambiente, né, e poder utilizá-lo novamente. Conseguem ter o controle dos indígenas, ameaçando eles. Então, assim, eles entram na área, entendeu? Ameaça quando encontra a população, porque também tem isso. Por se tratar de áreas tão grandes, né, e de pouca fiscalização, os próprios indígenas não conseguem fazer a fiscalização sozinhos daquela área. Então, quando eles conseguem encontrar, né, um invasor, eles conseguem se defender, só que às vezes também acontece isso, deles serem manipulados, né, e ameaçados por esses madeireiros. Então, assim, o que eles ganham? Menos tempo, menos custo, porque quando você dá entrada no processo é custoso e é demorado. Então, você consegue a madeira fácil, entendeu? E rápida. Então, para os madeireiros, as terras indígenas, elas são vistas como a galinha dos ovos de ouro. A última pergunta. O que colaborou para a diminuição do espaço do garimpo de 2006 a 2010? Então, em 2010, houve a pandemia do vírus H1N1, né? A gripe suína, que contaminou muitas pessoas. E isso fez com que diminuísse a quantidade de garimpeiros nessas áreas. E aí isso levou, né, como teve o garimpo, a natureza conseguiu se recuperar nesse tempo, né? Conseguiu se regenerar. Por isso que houve uma diminuição da área garimpada entre o ano de 2010, no caso, né? A segunda pergunta é: apesar de não envolver diretamente terras indígenas, a instalação de Beluçã na região do Baixo Xingu apresenta grande risco? Se sim, por quê? Então, apresenta porque a atividade de mineração em si, ela é considerada uma atividade de grande impacto, né, ao meio ambiente. E quando a gente fala da região do Xingu, a gente sabe que o rio Xingu é um rio muito vasto e que vários povos utilizam do Xingu, né, para a sua sobrevivência, seja para o consumo, para o turismo, para a pesca. Então, assim, a mineração, ela causa grandes riscos em decorrência dos rejeitos que gerados, né, durante a extração do minério. Só que aí, assim, apesar de apresentar risco, se for feita uma barragem de maneira correta e se houver a manutenção dela, né, e também o principal, depositar a quantidade exata que a barragem segura, né, aguenta, não ultrapassa isso, consegue, né, se ter os dois, continuar o Xingu vivo e continuar também com a atividade de mineração. Então,
É possível, ela apresenta sim riscos, né, ao Xingu, mas também é possível que haja essa atividade sem causar tanto impacto ao meio ambiente. Basta se ter a questão do controle, né, e evitar esses possíveis desastres, né?